Boa noite. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre a matéria do PET, já de uma vez, para a semana que vem. Então, eu vou pegar um autor chamado Antônio Gramsci. Gramsci é importante pelo seguinte: é um cara da Itália, uma região chamada Sardenha, que fez sua carreira como socialista e depois comunista, né, em Turim, participando das agitações lá da Revolução do tempo lá de 17, né? Não houve uma revolução, mas houve greves, ocupações, mas não houve uma revolução na Itália. Depois houve o fascismo, quer dizer, a reação à revolução, que fracassou, o contragolpe do Mussolini e que acabou prendendo o Gramsci durante 15 anos, onde ele escreveu sua obra, porque muito pouca coisa tinha sido publicada anteriormente, a maior parte artigos em jornais, e a obra dele foi produzida no cárcere, são os chamados cadernos do cárcere, em condições muito difíceis, em que ele muitas vezes escrevia de uma forma mais complicada para tornar mais aceitável para a censura que ele passava. Ele tinha contatos com pessoas do Partido Comunista, mas estava preso pelo fascismo. Então, tinham pessoas que ajudavam, igual o economista amigo dele, Piero Sraffa, arrumava livros, tinha cunhada que levava coisas, ajudava financeiramente, a Tatiana Schurt, porque a família teve que ir para a União Soviética para evitar a prisão também. A esposa e os filhos fugiram para a União Soviética para evitar a prisão e processos e essas coisas. Aí, o que é importante a gente lembrar desse autor que acabou tendo importância aí nas críticas que a direita faz à esquerda no Brasil? O que é o mais importante? Que ele é tão importante, ele é lembrado? É porque a minha análise aqui vai ser em cima do assunto do PET, que é falar de senso comum, que seria o bom senso, né? O pensamento religioso, seria o pensamento religioso, o saber religioso e a filosofia e ciência. 3 tipos de saber. Então, por que ele se tornou importante? Só voltando para fechar. O que eu acho que é a ideia que vocês têm que gravar que é importante do Gramsci? Ele ressaltou que é importante a luta cultural. Ele fez um grande diálogo do marxismo com outros pensadores, igual o Benedetto Croce, que é um liberal que pensa estética, pensa cultura. Então, o Gramsci pensou a literatura, cultura, estética, a superestrutura. E nos anos 80 ele ganhou grande expressão no Brasil. Como ele é um autor, que ele era um parlamentar, quer dizer, ele trabalhava como deputado lá no Congresso italiano, quando ele foi preso. Ele tende a levar para esse lado da luta parlamentar, luta cultural, luta na superestrutura, pensar esse tipo de questão, pensar a hegemonia, que seria como você convence a maioria, né? Detém o poder de convencer a maioria, melhores argumentos, que formas. Então ele fala, e mesmo ele sendo um cara que foi muito utilizado para pensar a transição pacífica e parlamentar ao socialismo, a partir do final dos anos 50, ele ainda é um cara totalmente atrelado a um partido e a um projeto revolucionário. Ele é um comunista. Então, assim, ele é pensado pelo PT, que pensa essa via parlamentar, pacífica, mas ele é um cara que o PT tende a recortar, e o PSOL tende a recortar partes da obra. Ele é um cara vinculado a um projeto revolucionário, então ele é um comunista a vida inteira, ele morre comunista. Ele reverteu as perspectivas, ele reverteu o olhar quando ele pensou os intelectuais, as pessoas que refletem, que pensam, que estão em trabalhos, igual um professor de escola, o jornalista, o tradutor, o professor de línguas, a pessoa que está num trabalho, o psicólogo, professor universitário, a pessoa que está num trabalho que exige leitura, que exige uma sensibilidade, que exige estudo de línguas, que tem uma formação para trabalhar com inteligência.
Então, nós, intelectuais, digamos, éramos sempre quem pensava e não éramos pensados. Então, ele pensa qual que é o lugar do intelectual. Então, e ele privilegia a ideia de um intelectual orgânico, um intelectual que está ali no meio do povão, conscientizando, que não se distancia da massa, que politiza, que participa da vida pública e entende os rumos do seu povo, né? Então é o cara que faz a união da cultura popular com a erudita, digamos. O intelectual para ele é orgânico, seria mais ou menos isso. A obra, ela é escrita, a obra do Gramsci, ela é densa, escrita num vocabulário complexo, ela filosofa sobre o marxismo, então assim, ela não é um marxismo tradicional, ela está um pouco em tensão com o marxismo da União Soviética, e ela está em tensão com a direita, porque ele nunca se desvincula do partido, do vocabulário marxista. Então, por que é tão importante para ele pensar que o homem comum também é filósofo? Porque ele é um pedagogo, professor, ele trabalha no dia a dia com operários, que o partido traz para dar curso de formação, ele atua em escolas, jornais, então ele tem que falar com o povão. Então, como é que ele faz para chegar no povão? O que ele reflete, que é muito importante, que vai trazer ele para próximo de nós? Ele diz que todo homem é filósofo, todo mundo que pensa tem um pouco de filósofo. E a filosofia ela está incluída ali no homem comum porque nós todos utilizamos uma linguagem, a linguagem ela está permeada de conceitos, ela está misturada com conceitos que o filósofo pode pegar. Quer dizer, na hora que a gente fala, se expressa, utiliza a linguagem, a linguagem é mais que a língua, né? Tem a linguagem verbal, não verbal. Quando a gente utiliza uma linguagem, a gente vai encontrar ali conceitos para filosofar. Quando a gente analisa o senso comum, que é o chamado bom senso, que é um pensamento que sem estudo, você só de viver na sociedade, que mesmo o caipira ali, que viveu a vida inteira na roça, ele tem um senso comum, ele tem um bom senso. Ele consegue, através da tradição que é passada e pela vivência social, o traquejo social, que a gente chama, saber que determinadas coisas são de bom senso, não é? E o outro elemento, o pensamento religioso, o saber religioso. Então, ali, o saber religioso, ele te dá um norteamento ético, como, por exemplo, os 10 mandamentos. Então, quem se aprofunda e conhece a espiritualidade, quer dizer, os textos filosóficos, os textos religiosos, tem base para entender os textos filosóficos. Então, se você reflete, para pensar nos 10 mandamentos, você tem ali uma base para pensar como a filosofia pensa a ética e a moral. Tá, eu acho que aí temos alguns apontamentos importantes então a gente tem que sempre saber distinguir. Filosofia e ciência, elas cobram uma postura objetiva e não subjetiva diante da realidade. Então, o que você fala é uma hipótese, é uma verdade provisória, que demanda o debate, a discussão, a prova, a quantificação, demanda passar no laboratório, demanda ser discutido com o seu orientador, não é uma verdade pronta, ela é relativa, que ela vai ser posta à prova ali pelo sistema, por seus superiores, pela recepção popular, vai ter filtros. E um filtro é a razão e o que o Gramsci chama ordenamento racional. A filosofia e a ciência não existem sem ordenamento racional, e o saber religioso e o senso comum não cobram e não são cobrados costumeiramente de terem ordenamento racional, não é? Então, o pensamento do senso comum, o bom senso, até o caipira que nunca foi à escola, ele tem, mas ele tem essas coisas, segundo Gramsci, como uma tradição que vem lá dos homens das cavernas, que ainda vive na gente hoje em dia. Então a pessoa não tem isso ordenado, pensado, refletido e estruturado. Mas o caipira tem um saber que ele pode repensar, que ele pode organizar, uma personalidade que ele pode, um saber que na escola, que ao estudar a ciência, ele vai
Ao estudar literatura, ao estudar matemática, ele vai estruturar e refletir sobre o que ele faz, sobre o que ele pensa. O saber religioso, ele não passa pela prova porque ele é subjetivo no seguinte sentido: vem a revelação do divino, de Deus, e ela não passa pela prova laboratorial, ela não passa no laboratório, ela não é transformada em números, não é quantificado. E a pessoa fala, não, recebi, eu vi a santa ali. A santa está se colocando com uma visão que aparece para o sujeito, para mim, para o meu eu. Não é uma experiência que eu vou levar para o laboratório, que eu vou transformar em números, não é? Que eu vou repetir, eu vou fazer, não, agora a santa apareceu aqui, não, apareceu. A visão do milagre e tudo. E tem, então, isso é subjetivo, aparece para o sujeito, não se submete à repetição do acontecimento, das provas, não se coloca muito para o debate também não, porque o debate seria se expor ao ordenamento racional. O pensamento religioso, em geral, se baseia na revelação, que é algo que já aparece para o sujeito, já é uma verdade pronta, sagrada, e a partir dessas verdades, ou verdade pronta e sagrada, estrutura-se um caminho da salvação para sua alma, para viver eternamente. Então, repensa-se esse mundo em prol de um outro mundo no qual você aposta. E tem um caminho da salvação e tem umas regrinhas ali para você seguir para sua alma viver a vida eterna. Então tem essa resposta. A religião é costumeiramente um caminho da salvação que tem as receitinhas prontas. Mas quem conhece bem religião, conhece os textos a partir do que a religião se propõe a explicar o mundo, desenvolve uma espiritualidade, pode tranquilamente estudar e desenvolver um conhecimento filosófico e científico. Tudo bem? Boa noite.